os recadinhos para vocês. Então, nas videoaulas, lembre-se que você pode acessar aqui no onde você baixa o livro, você lê o PDF da videoaula, pode acessar aqui daí a videoaula do capítulo, tá? Além disso, tu vai ter as videoaulas gravadas que a gente gravou, por exemplo, do capítulo 1 no dia 26, se eu não me engano aqui, enfim, já está com 68 visualizações o vídeo, e só 6 curtidas, que é isso, tem que curtir aí o vídeo. Então, assim, ó, aproveita esse conteúdo todo, tá? E mandem as atividades pelo Siga, temos lá a atividade do capítulo 1, eu estendi o prazo até sexta-feira, 23h59 da noite, para vocês enviarem as atividades. Só vai ganhar presença na aula quem enviar as atividades, tá bom? Se não conseguir acessar as atividades pelo Siga, por favor, me avisem. Vou colocar aqui no WhatsApp agora, atividade para quem ainda não enviou. Novo prazo, sexta, agora às 23h59. Coloquei no grupo agora. Certo, pessoal? Então, assim, ó, vamos lá. Capítulo 2, então. Começando a aula do capítulo 2. Algoritmos e fluxogramas. Fluxogramas são jeitos de escrever graficamente um algoritmo. Normalmente se começa a programação trabalhando com linguagem de texto, mas isso pode ser difícil para muitos alunos que estão começando. Então qualquer linguagem de programação permite o uso de fluxogramas. Então vamos entender o que é um algoritmo, depois vamos entender o que é um fluxograma. Lembrando, esta videoaula completa está aqui no capítulo 2, um vídeo que vocês têm aqui, ó, 17 minutos de conteúdo editado bonitinho para vocês aprenderem bem o que é isso aí tudo. Tá bom? Aproveitem isso também. Então, depois de assistir essa aula, assistam a videoaula de 17 minutos ali, certo? O que é um algoritmo? Um algoritmo é uma receita, é um passo a passo, é como se fosse uma receita de um bolo, né? É um passo a passo de como executar uma tarefa. Então, uma receita na área, né, gastronômica é uma receita nada mais é do que uma sequência de passos que vão te orientar como, por exemplo, assar um bolo ou fazer um bolo. Então, primeiro passo aqui, ó, o exemplo do bolo. Aqueça o forno a 180 graus. Segundo passo, unte uma forma redonda. Terceiro, bata 50 gramas de manteiga junto com 200 gramas de açúcar até ficar cremoso. Junte 3 ovos. Junte 80 gramas de chocolate derretido. Tá ficando gostoso, hein? Adicione aos poucos 220 gramas de farinha peneirada. Deite a massa na forma. Leve ao forno durante 30 minutos. É uma receita de bolo. A mesma coisa é um algoritmo. Então, no algoritmo, você vai ter uma sequência de passos que tem que ter uma lógica para executar uma tarefa. Por exemplo, aqui, ó, eu posso dizer para levar ao forno durante 30 minutos. Posso pegar esse passo, que é o passo 8, e colocar ele como sendo o passo 3. Aí ficaria assim, unte a forma redonda, leve ao forno durante 30 minutos. Aí você vai levar a forma redonda vazia até o forno durante 30 minutos. Depois tu vai batendo a manteiga e tal. Faz sentido isso? Não faz. Algoritmo é a mesma coisa. Você precisa ter uma sequência lógica de passos. Se tu errar a sequência de passos, não vai fazer sentido. Tá bom? Então lembrem-se disso. Lembrem-se disso. Bom, aqui eu vou, por exemplo, te dar um exemplo de algoritmo para calcular médias de notas de alunos, que é uma coisa que vocês conhecem bem aí, porque vivem isso no dia a dia. Então, é o exemplo. Passo 1 desse algoritmo. Calcule a média simples das 3 notas. Certo? Calcule. Esse é um passo simples. Calcular a média simples de 3 notas recebidas do aluno. Aqui é um algoritmo, na verdade, para ver se o aluno está em exame ou não. Se ele está aprovado ou não. Passo 2. Se a média das notas é maior ou igual a 7, então informe que o aluno passou sem exame. Perfeito. Se a média das notas é menor que 7, então informe que o aluno pegou o exame. Veja que tem um C aí. Esse C é o quê? Quando você programa um sistema nesse jeito tradicional, se a gente for falar de redes neurais e tudo mais, que é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, mas em projetos de pesquisa, não tem nada a ver com essa disciplina. Mas as redes neurais você não programa dessa forma, é diferente. Mas programação tradicional, que é essa que a gente vê em CLPs, em qualquer fábrica, em tudo mais aí, tem sempre cenários possíveis de acontecer. Então tu programa o ar-condicionado para ficar 24 graus. Se tiver tiver abaixo de 24 graus, ele liga o aquecimento. Se tiver acima de 24 graus, ele liga o refrigeramento, né, a refrigeração. Tem cenários possíveis. A temperatura é uma, se está em cima faz uma coisa, se está embaixo da temperatura faz outra. Aqui é a mesma coisa. O aluno pode ter duas possibilidades.
da média dele. Se for abaixo de 7 é uma coisa, se não, é outra. Então esse C é fundamental e tem um comando específico para isso em programação. Tá? Então esses cenários têm que estar mapeados. Então tem os dois Cs aqui. Depois, calcule a média final. Se tiver, calcule a média final somando as médias das notas mais... Desculpa, vamos lá de novo. Calcule a média final somando a média das notas mais a nota do exame e dividindo tudo por 2. Ou seja, pega essa média simples aqui que você calculou antes, daí soma a nota do exame e divide por 2. Né? Isso se o aluno pegou o exame, tem que receber a nota do exame. Então, essa é a sequência de passos. Tem os dois cenários, os dois Cs aqui, se pegou ou se não pegou. Daí pede para capturar a nota do exame. Aí você vai somar a nota do exame com a média inicial aqui das 3 notas e dividir por 2. Se essa média final é maior ou igual a 5, o aluno passou com o exame. Com o exame ele passou, se não, ele reprovou completamente. Então tem a sequência de passos do algoritmo que você pode programar. Essa aqui é a sequência que a gente vai fazer na programação. E esse texto de algoritmo, o formato algoritmo, você pode fazer em fluxograma. Então o que é um fluxograma? É um algoritmo traduzido numa linguagem visual. Existe um programa muito legal, é nesse programa que a gente fez isso aqui tudo, que você pode programar o fluxograma, inclusive executar ele como uma linguagem de programação, como um programa, passo a passo. Ele chama Flowgorithm. Flowgorithm. Aqui, ó. Você clica, entra aqui dentro, faz o download dele, tá? Faz o download do Flowgorithm. Deixa eu ver se eu tenho instalado aqui. Eu tenho instalado já na minha máquina. E você consegue programar ele aqui. É muito legal. É muito legal. A gente já vai fazer um exemplo aqui para vocês. Tá bom? Então, esse Flowgorithm é gratuito, o download tem em português, tá? Você tem em português, depois eu mostro como mudar a língua para português ali. Então é muito legal para aprender programação. O que é o Flowgorithm? Então, esse gerador de fluxogramas que são programáveis. Fluxogramas tu pode fazer no papel, a gente faz na aula no quadro, com canetão e tal. Então só tem que saber o que são esses símbolos aqui, ó, que é o que a gente vai passar para vocês agora no modelo lá, certo? Depois a gente reforça aqui. Então esse primeiro modelinho, esse primeiro fluxograma que você tem aqui, é o que? É esse mesmo passo a passo, esse mesmo algoritmo das notas, só que no formato de fluxograma. Então olha só como é que é o formato de fluxograma. Quando se abre o Flowgorithm, ele já tem esse sinal de principal aqui, que é o início, daí já tem o fim. Quer ver? Ó, eu vou mudar a captura de janela aqui, ó, para o Flowgorithm. Ó, tá aqui a janela do Flowgorithm. Olha aí, ó. Aqui você já começa ele com o principal e com o fim, início e fim aqui. Tá, o Flowgorithm aqui, ó, aqui embaixo você clica aqui para mudar a linguagem, tá? Clique duplo aqui, ó, você pode pegar qualquer, se quiser trabalhar em russo, por exemplo, ou em polonês também, fica à vontade, tá bom? Recomendo que vocês façam em português ou em inglês aí, né, para quem entende inglês. Tá bom? Tem o português do Brasil, inclusive o BR. Bom, aqui então você vai programar isso aqui, ó, clicando na setinha. Se não clicar na setinha não vai avançar. Então tu pode aumentar aqui, tá? Aí você clica na setinha, aí tu vai ter as várias opções aqui, ó, da programação, entradas, saídas, definição de variável e tudo mais, tá? Então eu vou explicar isso passo a passo nesse fluxograma que está aqui na tela, depois a gente vai fazer ele aqui no Flowgorithm. Então olha que legal essa ferramenta gratuita aí disponibilizada para vocês. Então olha só, aqui ó, você vai ter o início, que é o fluxo principal do programa aqui. Aí você vai ter aqui real, nota 1, nota 2, nota 3. Então aqui vão ser vários conceitos que eu vou passar, pessoal. Por isso é importante vocês assistirem essa aula aqui. Quem ainda não viu a videoaula desse capítulo 2, assiste para reforçar o conteúdo na videoaula do capítulo 2 no YouTube. Está ali na página do livro, né, nesses vídeos todos aqui. Aí depois você lê o capítulo do livro aqui de novo, o PDF de novo. E aí você vai reforçando esse conhecimento todo, tá? É bastante coisa mesmo. Bom, o que é esse real? A gente tem basicamente 3 tipos de dados quando a gente fala em linguagem C aí. Esses 3 tipos de dados são números inteiros, números reais e texto, formato texto. O que é, na parte de números, por que eu separo inteiros para reais? Porque existe uma diferença muito grande na hora de representar isso internamente no computador. Então eu tenho que separar o que é número inteiro, o que é 0, 1, 2, menos 1, menos 2 e menos 3 é número inteiro também, negativos e positivos, dos números reais, também chamado de números de ponto flutuante.
porque em inglês você vai ver que o comando que vai dar para criar um número inteiro é int, de inteiro, ou integer em inglês, e para ponto flutuante é float. Né? O floating point vem de floating point, que é ponto flutuante em inglês, que é o que? É um número que tem vírgula. Pode ser inclusive uma vírgula zero. Se eu tiver um número, por exemplo, porque eu tenho que prever as coisas. Se eu tiver, por exemplo, um número sendo dividido por outro, e eu quiser que 5 divida por 2, o resultado é 2,5. Então eu preciso prever que esse resultado 2,5 é um floating point, é um ponto, é um número com vírgula. Então é um float ou é um float de dupla precisão que a gente chama de double, mas isso a gente só vai ver lá para frente. Double de dupla, né? Mas aqui no algoritmo aqui a gente vai chamar de real, que são os números reais. Então, para quem já estudou matemática, dentro daquele conjunto dos números naturais, é todos os inteiros positivos. Aí tem os números, tem o conjunto Z lá, que é números negativos e positivos, né? Inteiros ainda. E você tem daí o R dos reais, que daí engloba também os números com vírgula, né? Então, 5 sobre 2 vai dar 2,5, então é um número real. Então, aqui as notas, eu sei que pode ter nota 7,5, 8,9 e tal, então eu já previ que essas notas são do tipo real. E aqui é uma coisa importante do algoritmo computacional, porque você veja, quando a gente pega o algoritmo em texto, eu não me preocupo com esses detalhes técnicos de programação. Calcule a média simples de 3 notas e acabou. Eu sei o que eu tenho que fazer. Na hora de programar isso no computador, desculpem. Ai, ai. Ai, ai. Já volto. Olha o Covid. Tomara que não seja. Então, na hora que eu estou programando isso no computador, eu tenho que me preocupar com outras questões. Como é que eu vou calcular essa média das notas e tal? Então, o passo a passo é o seguinte. E é por isso que essa é uma aula muito importante, tá? Estamos com 10 pessoas assistindo simultaneamente agora o vídeo no YouTube. Então, você faz o quê? Você pega e tem que criar em memória, na memória do computador, um espaço para armazenar cada uma das 3 notas. Para tu receber a nota via teclado, para o usuário digitar, você tem que primeiro ter criado um espaço em memória, que a gente chama isso de variável, uma variável em memória, do tipo que você quer receber o dado. Como a nota pode ser o tipo real, float, eu quero receber, então eu vou criar esse espaço do tipo real. Então aqui, ó, essa criação, esse bloco aqui, ó, ele está criando real, do tipo real, o espaço nota 1, nota 2 e nota 3. Eu crio 3 variáveis do tipo real aqui nesse momento. Depois disso, eu faço as entradas. Entrada nota 1, entrada nota 2 e entrada nota 3. Essa entrada é a ação de você poder digitar pelo teclado isso. E lá no Flowgoritmo você vai ver claramente isso funcionando. Tá? Então, aí depois eu vou vir na sequência. Então eu vou fazer esse passo aqui lá no Flowgoritmo para a gente entender bem bonitinho como é que funciona. Vou pegar aqui, jogar lá para o Flowgoritmo. Agora estamos no Flowgoritmo aqui, pessoal. Olha só. Deixa eu só puxar ele aqui, abrir bonitinho aqui para ocupar toda a tela. Então, olha só. Aqui, quando eu clico aqui, ó, eu tenho aqui, ó, variáveis. Ah, que pena, o Flowgoritmo ele não aparece aqui. Não está aparecendo a janela de cima, ele abre como janela. Pera aí, deixa eu resolver de outra maneira aqui, pessoal, só um pouquinho. É que eu tô clicando aqui, ó, tá aparecendo pra mim, abre uma janela, mas pra vocês não tá aparecendo a janela, peraí. É que eu tô fazendo captura de janela, daí ele não tá abrindo uma janela interna aqui, é uma questão de programação do Flowgoritmo. Peraí um pouquinho. Tempo, pip, pip, full screen, essa é a minha janela. Ver se vai dar pra fazer assim. Acho que vai dar. Aqui eu preciso ver como é que vocês estão. Só um pouquinho. Ai, ai. Pegando o monitor todo aqui.
Aí, ó, vai ficar meio, enfim, vamos ter que improvisar aqui. Quero ver se vocês conseguem ver aqui. Ok, agora deu certo aqui. Então, olha só, o que ocorre? Quando eu clico aqui, ele vai aparecer aqui as opções para eu poder clicar aqui em definição, atribuição de variáveis. Aqui eu tenho entradas e saídas, que vai ser interação minha. Saída é o que ele vai calcular e exibir na tela para mim, entradas é o que eu vou digitar via teclado. Tá? E depois a parte de controle e repetição a gente vai ver depois. Então, por enquanto, eu vou usar esse bloco de definição. Então, cliquei na setinha definição. Ó, nomes das variáveis. Então, eu vou colocar aqui N1, N2 e N3. Eu poderia criar as variáveis separados. Ó, aqui tem o tipo da variável, tem o real, caractere e lógico, né? Lógico seria variáveis que armazenam valores verdadeiro ou falso. Então eu quero do tipo real. Arranjo, por enquanto, não se preocupe, tá? Arranjo a gente vai ver muito lá na frente, não vamos usar agora. Então N1 do tipo real. Então nota 1, criei o bloco. Eu poderia na sequência criar outro aqui, outro real para nota 2. Mas e assim por diante. Eu poderia num bloco só, como eu fiz ali no fluxograma, criar as 3 variáveis. Então eu vou fazer aqui, ó, N2 e N3 eu vou criar num bloco só, para economizar bloco. Poderia fazer isso tudo separando por vírgulas num bloco só, como está lá na apostila. Depois, ó, isso aqui já roda, tá? Se eu clicar em executar aqui nesse play, eu executo esse programa. Ele, ó, não está dando erro nenhum. Se eu tivesse algum erro aqui, por exemplo, ó, se eu tivesse aqui, ó, alguma coisa assim, ó, alguma coisa assim, ó, ele já disse que tem erro na expressão. Quando eu clico no play ele não roda, erro de sintaxe, tá? Então o nome das variáveis inclusive não pode ter espaço, tá, pessoal? Então era o erro que estava ali. Então aqui, ó, criei os 3 espaços em memória. Venho aqui agora, eu vou fazer a entrada dos dados. Essa entrada, ó, quando eu dou um clique duplo em cima, pede, ó, fornecer o nome de uma variável abaixo. Então é a variável N1 que eu quero fazer a entrada. Aqui eu não consigo fazer a variável N2 e N3 juntos, ó. Se eu fizer isso aqui, ele vai dar erro, ó. Tá? Aqui tem que ser a entrada, tem que ser uma por uma. Então, com o tempo você vai se acostumando nisso, tá? Então aqui, ó, entrada de N1. Agora vamos fazer a entrada de N2, que é a nota 2 e assim por diante. Agora aqui você vejam só que legal. Quando eu clico em play aqui, ó, ele já começa a executar o algoritmo. Então ele executa passo a passo. Vocês vão conseguir aqui ver que, ó, ele executou, criou os 2 espaços, os 3 espaços em memória, na verdade, e agora parou aqui na entrada 1. Então nessa parada da entrada 1, esse console aqui, ó, o que ele faz é o seguinte, ó, ele parou, ó, não está dando mensagem para mim, mas ele está aqui esperando para eu digitar alguma coisa. Quando eu digitar aqui 3.5 e der um Enter, esse 3.5 ficou armazenado dentro de N1, na nota 1, tá? Então, agora que ele está esperando a nota 2, eu vou vir. Cuidado que às vezes se você der um Alt Tab, às vezes a janela pode ir para trás, aí tu se perde. Então, tu tem que ver se tem mais uma janela aberta dentro do teu Windows aí, tá? Se você digitar aqui 2121, 2121, ele vai aceitar também, porque você não está, ó, ele veio para cá, ele aceitou, você não está verificando se o valor está correto ou não, você só está recebendo ele. Tá? Então é assim que funciona o flow algoritmo. Tá bom? Então agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui, ó, esse N1 e N2 aqui, ó, eu vou criar tudo num bloco só para economizar espaço, como eu fiz lá no... Se eu tentar criar de novo, ele vai dar pau, tá, pessoal? Ele diz que já existe o identificador aqui, por isso que eu vou ter que apagar esse bloco. Clico em cima e delete. Agora na entrada 1 e N1 e N2, isso eu nem tenho na apostila, tá? Mas ó, para ser user-friendly, ou seja, amigável ao usuário, o ideal é você aqui, antes da entrada 1, você clicar e colocar uma saída, e essa saída vai ter o quê? Vai ter uma mensagem para o usuário. As mensagens no flow algoritmo, assim como na linguagem C, tem que vir entre aspas duplas. Tá? Então, ó, informe a nota 1. Agora o que vai acontecer? Ó? Quando eu der rodar aqui, olha que legal aqui o meu sistema. Ele vai vir aqui, ó, e vai dizer assim, ó, informe a nota 1 aqui, ó, no console aqui, ó, informe a nota 1. Aí você vai colocar, nota 1 é 10, enter. Aí ele já pede a nota 2. Só que a nota 2, ó, eu não coloquei mais uma mensagem que eu vou ter que colocar. Então eu vou até dar um Ctrl C aqui, clico aqui, dou um Ctrl V. Clico aqui, na verdade Ctrl V não tem aqui, ó, colar, ó.
né? Quando eu clico aqui na setinha tem a opção de colar. Então eu clico no bloco que eu quero, Ctrl C copio e depois tem que clicar na setinha onde ele vai aparecer, tem que clicar em colar aqui. O Ctrl V não funciona. Então aqui eu coloquei 2 vezes, vou apagar. Agora aqui informe a nota 2. Tá? Então agora sim, ó, olha que legal o fluxo. Gerei aqui, ele passou por esse bloco, criou as variáveis, imprimiu na tela informe a nota 1, parou em entrada N1 aqui. Aí agora eu vou colocar nota 10, aí ele imprimiu, informe a nota 2, tu vai colocar de novo nota 10 aqui, ó. Aí termina o algoritmo. Entenderam? Então esse é o algoritmo completo para a gente fazer. Então veja como no livro não tem isso aqui não. Tá? Então não está dando essas mensagens bonitinhas para o usuário aqui que eu coloquei. Certo? Bom, vamos voltar agora. Então aqui, pessoal, agora aqui, ó, o que ocorre? Vamos seguir então aqui. Criei as 3 variáveis, capturei as 3 notas. Agora eu crio uma outra variável chamada média notas para armazenar a média dessas notas. Média notas vai receber o que? Esse cálculo, nota 1 mais nota 2 mais nota 3, dividido tudo por 3 para fazer a média simples. Então aqui outra coisa importante, tá? Eu vou... Só um pouquinho aqui. Espera aí que não atualizou a tela. Vamos voltar aqui. Aqui. Então eu voltei para o algoritmo aqui. Agora sim, então criei os 3 espaços em memória. Fiz as 3 entradas. Agora eu crio o espaço em memória também do tipo real chamado média notas. E essa média notas vai receber esse cálculo que é nota 1 mais nota 2 mais nota 3 dividido por 3. Veja que eu crio esse espaço em memória porque eu preciso armazenar a média das notas, porque eu vou usar a média das notas na sequência aqui. Tá? Então o que daria para fazer aqui? Ó? Veja, eu poderia simplesmente calcular a média e exibir na tela, sem armazenar ela numa variável. Mas isso não vai servir porque na sequência eu vou precisar disso para fazer outros cálculos. Então, olha só, vamos voltar agora para o Flowgorithmic aqui. Então olha só, aqui ó, vamos finalizar aqui, ó, Ctrl C, clico aqui, colo, informe a nota 3, capturar as 3 notas, né? Aí aqui eu vou fazer uma entrada da N3. Então aqui eu estou programando e depois quando eu for para a linguagem C propriamente dita, os comandos em texto que eu vou usar basicamente vão ser os comandos que são o que eu estou programando nos blocos aqui. Então fica muito fácil daí de você entender e programar, tá bom? Então, olha só, vamos fazer aqui agora, clico aqui, ó, e eu poderia fazer uma saída, olha o que essa saída vai ter, eu poderia fazer assim, ó, N1 mais N2 mais N3 dividido por 3. Ó, sem as aspas, se eu colocar isso em aspas duplas, por isso que você vê a importância das aspas duplas em texto dentro da linguagem C. Se eu colocar aqui, ó, só as aspas, entre aspas duplas, olha o que acontece. Ó, saída disso aqui, entre aspas duplas. É o texto que está aqui dentro que vai sair. Então, quando eu der o play, olha só, informe a nota 1, 10, nota 2, 10, nota 3, 10. Aí ele imprime isso aqui, ele imprime o texto que está dentro das aspas duplas. É isso que eu quero fazer? Não, o que eu quero é calcular isso efetivamente. Então, aí na saída aqui, ó, eu tenho que tirar as aspas duplas. Se eu tirar as aspas duplas e der um OK, agora olha o que acontece. Nota 10, deixa eu só colocar aqui na... Nota... Vocês estão enxergando bem aqui, então. Nota 10, nota 9 e nota 7. E a média, ó, veja que ele calculou a média simples de 10, 9 e 7 dá 8,66. Certo? Então ele já calculou isso aqui para mim e jogou na saída. O problema é o seguinte, esse 8,66... eu perco esse valor, ele sai aqui em forma na tela, mas eu não tenho ele guardado em nenhuma variável. É por isso que eu preciso fazer o quê? Na verdade, eu vou vir aqui, vou pegar essa fórmula, em vez de só sair ela aqui na tela, eu vou, antes dela aqui, eu vou criar aqui uma outra variável chamada média notas. Tá? Ela tem que ser do tipo real também, porque tem que ter ponto, né? Tem a possibilidade de ter alguma coisa depois da vírgula. Agora eu vou vir aqui, agora eu uso esse outro bloco que é a atribuição. Então a gente já criou e usou o bloco
definição. Desculpe. Já usou o bloco entrada e saída. Entrada via teclado das informações, saída no monitor para a gente aqui. Agora vamos usar o quarto bloco, que é a atribuição. A atribuição é para quê? Para eu pegar, quando eu dou um clique duplo nele, ele pede a variável é essa variável que eu criei, que é média notas. Isso, se eu colocar o O maiúsculo, ele não vai reconhecer, tá, pessoal? Ele é case sensitive, ou seja, ele é sensível à capitulação da letra. Se for maiúscula, é maiúscula a letra, se for minúscula, é minúscula. E se você colocar, por exemplo, S maiúsculo aqui, ó, ele vai dizer que não, eu acho que aqui ele não reclamou, mas ele vai reclamar depois ou pode dar problema. Em C ele vai reclamar, tá? Então você tem que, se colocou média notas com N maiúsculo, tem que ser N maiúsculo aqui também. E a expressão que eu estou atribuindo para média notas é aquele cálculo que eu tinha já, dei um Ctrl C aqui da saída, agora eu só dei um Ctrl V, ó, N1 mais N2 mais N3 entre parênteses, dividido tudo por 3. Ou até por 3.0, se quer colocar, pode ser também, não tem problema. Tá, isso aqui vai fazer diferença depois na linguagem C, vocês vão ver. Então aqui, ó, dei um cálculo aqui, ó, ele média notas, veja que agora média notas está recebendo mais N1 mais N2 mais N3. Apago isso aqui. Então agora sim eu tenho aqui essa informação armazenada em média notas. Eu posso agora criar uma saída, inclusive, que faz o que, ó, média das notas é 2 pontos. Tá? Eu vou criar uma saída só com esse texto e daí agora eu vou criar uma outra saída, ó, que é só o nome da variável, ó, média notas. Olha que legal. Agora ficou bem. Olha como já tem um monte de passos aqui, pessoal. Já estamos programando, tá? Vocês podem baixar e instalar o Flowgoritmo e voltar esse vídeo e assistir esse vídeo que vai ficar gravado no YouTube para refazer esse passo a passo. Isso é fundamental para vocês começarem a exercitar a programação. Tá? Então aqui, ó, isso aqui são coisas que não tem na apostila, essas saídas para o usuário, mas vai ficar legal porque o usuário vai receber a informação. Ó. Nota 1, 7, nota 2, 8, nota 3, 10. Aí aparece, ó, a média das notas é... Aqui, ó, saiu aqui, ó, a média das notas é 8.33 nesse caso aqui. Né? Então deu essa informação para o usuário. Tá? Tá aqui, a média das notas é isso. Ok? Então, muito legal isso aqui. Agora deixa eu jogar aqui para o navegador de novo. Olha só, aqui eu só tenho a entrada das notas e aí eu já vou para a sequência aqui. Então eu não tenho todo esse passo a passo. Eu reduzi isso até para caber na página aqui, ó, o fluxograma caber na página da apostila. Tá? Mas por isso que é importante assistir as videoaulas, porque a gente sempre tem conteúdo a mais do que está nos PDFs aí. Bom, tendo calculado a média das notas, agora entra naquele passo, pessoal. Nossa, estou espirrando muito hoje. Dormi descoberto, eu acho. Então assim, ó, a gente vai entrar nesse passo a passo aqui, ó, que é o passo a passo, ó, C, a média das notas. Veja que por enquanto a gente só fez isso aqui, ó. Um passo do algoritmo para programar se desdobra em vários outros, tá? Cria variável, armazena as variáveis, captura do teclado e tudo mais. Agora, se a média das notas é maior ou igual a 7, então informe que o aluno passou sem exame. Se não, informa que o aluno pegou o exame. Então é isso que nós vamos fazer agora aqui, ó. Na apostila, isso está aqui, ó. Olha, se, depois de calcular média notas aqui, se média notas é maior ou igual a 7, se for verdade isso aqui, essa expressão, só informa que ele passou sem exame, daí na sequência já termina, ó, vem para o fim. Se não, ele pegou o exame. Se isso aqui for falso, ele pegou o exame, então daí ele já começa aqui, ó, cria a variável nota exame, recebe a nota exame e assim por diante. Então, por enquanto, a gente só vai fazer para mandar duas mensagens, se passou sem exame ou se pegou o exame, tá bom? Como é que eu faço isso aqui, ó? Vamos voltar aqui. Voltar aqui. Então, olha só como é que eu faço aqui, ó. Saí da média das notas aqui, já tenho calculado as médias notas. Agora sim, eu vejo o quinto bloco que a gente vê aqui, que é o bloco controle, tá? Esse bloco controle aqui, ó, que é um dos mais usados, porque ó, esse bloco chamado é criação de função, a gente não vai ver agora. Esse aqui enquanto e para e tudo mais, a gente por enquanto não vê também. Vamos ver depois só o enquanto aqui, não precisa se preocupar com os outros. Então a gente já está terminando, tá? Mas aqui esse bloco alternativo aqui, ó, esse bloco alternativo aqui é muito usado, que é o nosso comando C, é o comando if em inglês, né, que é o C, se isso, se não aquilo. Então quando eu clico aqui, ó, ele cria esse losango aqui já com os dois passos. Então aqui, essa alternativa, que é a nossa expressão, é o seguinte: se média notas é maior ou igual a 7, olha aí, ó, se isso for verdade,
colocar aqui, passou sem exame. Se não, pegou o exame. Pegou o exame. Informe a nota do exame. Então aqui eu já vou dizer, ó, pegou o exame e já vou pedir para informar a nota do exame, entre aspas duplas tudo. Tá certo? Então aqui agora, nessa setinha aqui, eu vou começar a programar o que acontece quando ele pega exame. Tá? Por enquanto isso aqui já funciona. Eu clico aqui, ele vai pedir as notas, então vamos pegar as notas aqui, olha só. Ó, informe a nota 1. 10, 9, ó, veja que ele vai seguindo o passo aqui, ó. 10, aqui já terminou, né? Aqui, porque ele já veio aqui, ó. Ó, já veio aqui, informa a média das notas é 9.6, já passou sem exame, ou seja, já caiu aqui, passou sem exame e terminou. Aqui é o fim aqui, né? Certo? Passou sem exame. Vamos rodar de novo aqui, dá para dar o play aqui também, ó. Informe a nota 1, 7, 5, 6, 5. Ó, a média das notas é 6, pegou o exame, informe a nota do exame. Tá? Então aqui, ó, a gente veio por esse lado aqui esquerdo, só que claro, terminou já porque a gente não programou o resto, mas está funcionando perfeitamente isso aqui. Então essa expressão lógica que fica no comando C aqui, na alternativa aqui, ela sempre tem ou comando de igual ou diferente, ou mais, ou maior, menor, maior, igual, menor, igual. São esses comandos que pode ter aqui porque tem que ser uma expressão lógica. O resultado dela tem que ser verdadeiro ou falso, tá bom? Então é assim que funciona. Bom, agora seguindo aqui, nós vamos programar o que está lá na apostila. Vamos voltar para cá, que é o que? Ó, nota do exame. Então, assim, se ele pegou o exame aqui, lá no Flowgoritmo agora eu estou colocando as mensagens bonitinhas aqui, ó. Tá? Tua nota é tanto, daí aqui pegou o exame, informa a nota do exame e tal. Aqui nem tem essas mensagens para o usuário, tá? Então, aqui, ó, eu crio a variável nota exame, recebo ela. Depois eu crio a variável média com exame. Então, a nota exame é a nota do exame que ele fez, da prova de exame que ele fez. A nota do exame vai ser usada para compor a média com exame. A média com exame vai ser o quê? Está aqui o cálculo. Ó. A nota do exame mais a média das notas, que eu já tenho calculado, dividido por 2. Aí, se isso aí for maior ou igual a 5, passou com o exame. Se não, reprovou. E aí termina de um jeito ou de outro aqui, manda a mensagem para o usuário, passou com o exame ou não passou e termina. Tá? Então veja que esse é o fluxograma que está aqui, ó. Começa aqui, recebe as 3 notas, calcula a média das notas. Se passou sem exame, vem por aqui, exibe a mensagem e termina. Se não, vem aqui, cria a variável da nota do exame, cria daí a variável média com exame, calcula a média com exame, que é o que é a soma da nota do exame mais a média das notas aqui dividido por 2. Se isso é maior ou igual a 5, passou com o exame, se não, reprovou e aí termina. Então esse é o fluxo. Agora vamos programar isso aqui lá no Flowgoritmo. Então tá aqui, ó. Deixa eu só pegar certinho aqui, nota exame e média com exame. Então tá aqui, agora eu vou criar aqui. Ó, vou criar as duas numa só. Ó, vou criar aqui, ó, nota, até para ficar diferente do livro lá, nota exame e média com exame. Tá? As duas são do tipo real. Ok, criei aqui. Agora eu faço o quê? Entrada, que é nota exame. Tem que receber do teclado a nota do exame, que ele fez o exame, daí tem que informar a nota aqui, né? E o pessoal que está acompanhando aqui, temos 10 pessoas simultaneamente, coloca nos comentários só um oi, ou alô, ou tô aqui, só porque eu quero saber quem está acompanhando nesse exato momento o vídeo aí. Quero ver se tem muita gente que está abrindo o YouTube para achar, para se fazer que está assistindo a aula e está indo fazer outra coisa, tá? Sempre tem desses, né? Só por curiosidade mesmo, coloque aí nos comentários um oi. Obrigado, Poliana. A Poliana já colocou o oi aqui, coloquem todos aí. Lembrando, cara, a chamada não é para quem assiste no YouTube, tá? A chamada é para quem entrega os exercícios. Então não adianta tá aqui só de, né, abrir o YouTube e ficar aí para mostrar que tá com o YouTube aberto, tá? Você realmente tem que ver o conteúdo, porque você precisa fazer o exercício e mandar o exercício depois. Show, vamos lá. Nota com exame, então tá aqui, entrada da nota com exame. Capturei então a nota do exame. Agora vamos fazer o quê? Uma atribuição. O que é atribuição? É pegar uma variável que já existe, que é a média com exame,
e calcular o quê? Vamos colocar aqui, ó, a média notas mais nota exame, isso tudo dividido por 2, tá? Aqui eu preciso colocar os parênteses como na matemática, senão não vai dar certo, senão ele vai dividir primeiro e depois somar. As regras são as mesmas da matemática. Então, da matemática básica. Então, coloco os parênteses para ele primeiro somar e depois dividir por 2. Fiz isso, eu já calculei a média com o exame. Agora, eu vou vir aqui de novo uma alternativa e vou perguntar. Se a média com exame é maior ou igual a 5, média com exame maior ou igual a 5, ó, passou com o exame. Se não, saída reprovou. Certo? Tá aqui. Então, olha como é que ficou o nosso fluxograma aqui no Flowgorithm, ó. Começa lá de cima, vem bonitinho, média notas maior ou igual a 7, sim, passou sem exame. Se não, pegou o exame, calcula, recebe a nota com exame, calcula a média com exame, mais uma seleção, mais uma verificação aqui, reprovou ou passou. Certo? E o legal é que agora isso aqui é um programa executável. Ó. Isso aqui eu posso programar em linguagem C do jeitinho que está aqui. Então, ó, média conforme a nota. Então, agora vamos fazer o cara pegar exame. Tirou 5, 6 e 7. Mas ainda assim, 5, 6 e 7, a média é 6. Então, ó, média das notas é 6. Pegou o exame, informa a nota do exame. No exame ele tirou 4,5. 4,5, ó. Passou com o exame. Ainda assim passou com o exame. Veja aqui o que acontece. Eu não sei qual foi a média final dele. Então é importante nesse caso aqui, ó, fazer como a gente fez aqui. A média das notas é tanto. Então aqui eu vou colocar mais um passo aqui, coisa que não está no livro, tá? Que aqui, ó, depois de calcular a média com o exame, eu vou colocar aqui uma saída dizendo a média final com exame é 2 pontos. Ó, e aí eu vou colocar mais uma saída. Isso aqui daria para colocar tudo numa saída só, tá, pessoal? Na prática, na verdade, eu até preciso mostrar para vocês. Quando eu tenho um texto aqui, ó, e eu quero colocar uma variável também, eu posso colocar um E comercial aqui e colocar o nome aqui, ó, média com exame. Acho que é isso, deixa eu ver, ó. Esse E comercial é para juntar as duas coisas, tá? Se eu não me engano é isso. Deixa eu só testar aqui. 555, pegou o exame. Eu vou colocar aqui 6 no exame. É isso. Tá, então é isso. Ó. Então aquele E comercial ali junto, isso aqui é só do Flowgorithm, tá? Na linguagem C é diferente. A gente vai usar a função printf na linguagem C. Mas aqui, ó, a média final com o exame é 5,5. Passou com o exame. Vou rodar de novo agora. Ó. O camarada tirou 7, 6 e 5. Tirou média 6. Agora no exame ele tirou 3,8. 3,8. A média final com o exame é 4,9. Então ele reprovou. Tá? Tanto no Flowgorithm quanto nos seus espaços são importantes, tá? Então aqui, ó, veja que aqui esse é 2 pontos, 4.9 ficou bem coladinho. O ideal era ter um espacinho aqui no meio, né? Só por questões estéticas mesmo. Se eu quiser fazer isso, eu venho aqui, ó, saída média final com o exame eu venho aqui antes das aspas duplas, se eu coloco um espaço, esse espaço é considerado um texto e ele vai ser respeitado lá. Então agora eu rodei aqui. 5, 6, 7, 3 no exame. Então, ó, a média final com o exame é 4,5, reprovou. Que ele tirou 3 no exame. Coloquei 3 aqui, a nota do exame. Vou dar de novo agora aqui, ó. 3, 3, 3. Média 3, mas no exame ele tirou 10. Esse aluno tirou 10, ó. A média final com o exame é 6,5, então ele passou com o exame. Então tá perfeito, tá funcionando o nosso algoritmo. Tá? Vocês têm aí um algoritmo perfeitamente funcional. Tá muito legal isso. Vocês conseguem, então, programar no Flowgorithm. Legal? Bacana. Então, eu sei que eu sou adepto de teorias da conspiração. Não, mentira, não sou, mas olha como funciona. Ó, tem 10 espectadores simultâneos. Só 5 de vocês deram ois aqui, ó. Poliana, o Matheus, o Helder, a Nicole e o Lucas. Cara, eu acho que merecia já começar a ganhar ponto na média, né? Não é? Porque, pô, né? O que vocês acham?
Então é assim, pessoal. Tá bom? Os outros devem ser robozinhos do YouTube assistindo, deve ser por isso. Tá? Agora tem 9 espectadores simultâneos. Mas ó, 5 de vocês deram comentário, só que só tem 3 gostei no vídeo. Pô, pessoal, vamos dar uma força aí pra gente aí, né? Dá uma forcinha aí, né? Coloca um like aí, dá um like aí, velho. Tá bom, vamos em frente. Galera, ó, não adianta se importar com os outros, importa-se com vocês. Quem tá assistindo aqui é porque merece assistir, vai passar de ano, vai ser um bom engenheiro, vai depois virar chefe na empresa ou abrir a própria empresa com sucesso. A vida retorna coisas boas para quem se dedica, isso com certeza, tá bom? Espero que vocês tenham força, ânimo e motivação para se dedicar sempre no curso, que isso vai trazer coisas maravilhosas para a vida de vocês. Senhores, então tá aqui, ó. Terminei o algoritmo. Aqui é uma versão um pouco reduzida, sem aquelas mensagens para os usuários. Não tá tão user-friendly, né? Tão amigável para o usuário. Mas todo o código tá aqui também, certo? Então você pode programar no Flowgoritmo. Recomendo que vocês baixem e testem isso aí. Tá bom? É importantíssimo para o aprendizado de vocês. Então aqui vamos seguir, ó. Tem toda a explicação aqui, nota 1, nota 2, nota 3. Então passo a passo do que a gente fez. O que eu acabei de explicar, tem explicação ali, tá? Aqui está dizendo que o fluxograma não possui um laço de repetição, mas a gente pode incluir se é necessário refazer os cálculos de notas mais de uma vez. Então, olha a alteração no algoritmo aqui, caso a gente precise refazer os cálculos. Se for um programa de verdade, provavelmente você vai fazer os cálculos para um aluno e depois vai precisar fazer, para outro aluno e para outro aluno e para outro aluno. Então, é ideal ter em vez de você ter que executar o programa várias vezes, ter você não precisar sair do programa e entrar de novo, né? Que no Flowgoritmo é só apertar o play, mas se você for fazer em C, é uma tela que abre, daí fecha, daí tu tem que clicar no ícone do Windows lá para abrir de novo. Então, para não fazer isso tudo, a gente vai incluir um outro passo que é o que, ó, faz tudo aquilo que estava na receita anterior, senão o aluno reprovou. Aí agora inclui os passos 9 e 10, que é o que, ó, o usuário escolhe 1 para refazer o cálculo ou 2 para sair. Se o usuário escolheu 1, ir para o passo 1, ou seja, se o usuário escolheu 1 para refazer o cálculo, volta lá para o início e repete tudo de novo. Tá? Então, para fazer esse fluxo agora, sim, a gente vai fazer o que? Olha só. A gente vai vir aqui, ó, no final, aqui, ó, veja aqui, ó, depois de se passou com o exame ou não, não importa, não é nem nessa setinha, nem nessa setinha aqui. Tá? É aqui, nessa aqui, antes do fim aqui. Tá? Porque ele passando com o exame ou não, eu vou pedir, ó, eu vou pedir aqui, ó, vou colocar uma saída, diz assim, ó, informe 1 para repetir o cálculo ou 2 para sair, tá? Ó, eu esqueci das aspas duplas, ele reclamou para mim aqui, ó, tá? Disse que estava errado. Agora eu vou fazer o que? Crio uma variável, tenho que criar variável. Agora aqui a variável controle, eu nem sei como é que eu chamei isso no livro. No livro essa variável chama continua, vou colocar o mesmo nome aqui. Continua é uma variável do tipo inteiro. Poderia programar ela como lógico, mas aqui para simplificar tipo inteiro, tá? Então agora eu vou capturar aqui a variável continua. Tem que esse meu nome continua, que é a variável que eu criei, tem que ser o mesmo nome na entrada aqui. E agora aqui eu vou colocar aqui uma alternativa para verificar se eu continuo ou não. Só que agora vem o segredinho do último bloco que a gente vai ver aqui, que é esse bloco aqui, ó. Poderia, na verdade, assim, ó, poderia tanto ser o bloco fazer para o enquanto, tá? A gente vai usar o enquanto, que é o mais simples nesse caso aqui, ó. E agora o grande segredo está aqui, galera. O grande segredo está aqui. Ou na verdade aqui eu acho que até vou usar aqui, ó. Vou usar aqui o bloco, o mesmo que eu usei no livro, que é esse fazer aqui, ó. Que eles são praticamente a mesma coisa, tá? Não muda muita coisa aí, mas ó, vou fazer esse fazer que fica igualzinho do livro lá também. Vocês podem testar os outros também e ver se funciona ou não. Isso vai ser um exercício legal para vocês. Esse fazer faz o quê? Aqui dentro eu vou colocar a expressão que é o continua igual a 1. O que acontece? Se o usuário informar 1, se a variável continua tiver o valor 1, ele vai continuar, isso aqui vai ser verdadeiro, veja o que ele vai fazer. Ele vai voltar para cá e vai fazer o cálculo todo, tá?
senão ele vai ser falso e vai terminar. E agora o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que pegar todo o meu cálculo, todos os meus blocos que eu fiz até agora, para não refazer tudo, obviamente eu vou só copiar. Olha o que eu vou fazer, eu vou clicar aqui, ó, se eu segurar o Shift, não adianta nada. Eu vou ter que... não funciona o Shift, eu testei agora, não funciona. Vou ter que pegar com o mouse e vou fazer isso aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar toda a programação. Olha aqui, ó. O problema aqui é que eu... Dá o zoom aqui, ó. Olha como ficou grande o meu programa. Olha como ficou grande o meu programa aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, pegar toda a minha programação até agora, estão vendo, ó? Até aqui, ó. Vou dar um Ctrl X. Ó, recortou. Agora o meu programa todo ficou isso aqui. Olha como é que vai funcionar. Eu vou clicar agora aqui e colar ele aqui. Então, quando eu clicar aqui e colar aqui, ó, olha o que acontece agora. Eu vou voltar, ó. Aconteceu o seguinte, ó. O fluxo principal vem aqui, daqui ele já vai à direita, faz todo o programa, passo 1 até o 8 ali. No final ele pergunta, 1 para continuar ou 2 para sair. Aí, se tu digitar 1, ele vem aqui, ó, nesse bloco aqui, ó, e pergunta, digitei 1, se 1 continua é igual a 1, por isso o igual aqui, tá? Em C, e aqui no Flowgorithm também, para funcionar tem que ser igual, tá? Depois eu explico o porquê. É porque um igual só é sinal de atribuição de variável, tá? É o que a gente está fazendo aqui na entrada, basicamente, tá? Então, para comparar se é igual, o sinal é igual. É mais um detalhezinho que você tem que lembrar aí, tá? Então, por isso é importante rever o vídeo, refazer os exercícios para ir gravando isso aqui. Se continua for igual a 1, ele volta aqui para cima. Se é verdadeiro, ele volta para cima aqui e repete todos os passos. Veja que essa bolinha aqui, ó, ele não tem como no principal vir aqui e seguir para baixo. A setinha é ao contrário. Então, daqui nessa bolinha, ela só pode ir à direita. Então, ele volta lá de baixo, cai na bolinha e vai à direita. E aí repete os passos todos. Tá bom? Então, o que vai gerar isso aqui, ó? Informe a nota, ó. 10, 10, 10. Passou com exame, passou sem exame, aliás, e pergunta, informe 1 para repetir o cálculo ou 2 para sair. Se eu colocar 1 e der um Enter, ó, a variável continua não foi definida. Ué, eu não coloquei aqui para definir ela. A entrada continua. Continua. Escrevi errado? Não, né? Será que aqui é um igual só? Será que é por isso? Deixa eu ver. Não, é 2 iguais. Tô ficando maluco? O que aconteceu? Entrada continua. Tá aqui. Mesmo nome. Se tu errar uma letra aqui, ele vai reclamar mesmo, tá? Aqui, será que eu tinha errado uma letra? Acho que não, né? Vou dar de novo 10, 10, 10. A variável continua não foi definida. Pessoal, tá dando algum problema no Flowgorithm. A princípio tá tudo certo aqui. Entrada continua, inteiro continua, tá tudo certo. Não era para estar dando esse erro não. Às vezes ele dá uma bugada mesmo. Tá? Isso é ruim para vocês que estão começando, porque às vezes tu fica meia hora tentando achar um erro aí. E não tem erro, né? É o caso aqui, pelo menos eu não estou vendo nenhum erro. Vou tentar salvar isso aqui em documentos. Salvei. Tentar rodar aqui. Repetir informe. Eu fiz aqui, o cara pegou o exame. O cara reprovou e agora 1 para repetir o cálculo, 2 para sair. Vou colocar 2 para sair. Antes de ler ou armazenar dados em uma variável, é preciso que esteja definida. A variável continua não foi definida. Ah, cara, que loucura. Inteiro. Vamos chamar ela de outra coisa aqui. Chamar a variável de ba com H. Ba com 3H. Bate. Tem alguma coisa errada. Agora sim ele tem que dar erro. Mas aqui eu vou armazenar, fazer a entrada nela. E agora aqui eu continuo. Ó, ba. Será que ba agora? Será que vai dar? Não, ele está dando algum erro ali no bloco. Não sei o que é. Ó, preciso que esteja definido. Viu? Tá certo. Não estamos errando nada. Algum probleminha no Flowgorithm que ele está se perdendo aqui.
Tá se perdendo total aqui. Tá? Não é erro nosso não, isso aqui, certeza. Não é erro nosso não, tem algum probleminha aí no Flowgorithm. É estranho, tá? Vamos fechar o Flowgorithm. Abrir de novo. Flowgorithm. Rodar. Tem alguma coisa errada nesse bloco aí. Vamos tentar apagar o bloco. Claro, eu não estou enxergando erro nenhum, tá, pessoal? Então, assim, ó. Sei lá o que está acontecendo. Aqui, se eu apagar, zoa tudo. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui. Vou fazer esse bloco de novo aqui, ó. Fazer. Olha o que eu estou fazendo aqui, inclusive. Ó. Só estou refazendo o bloco. Esse continua que eu estou apagando. Fazer aqui, eu estou colocando aqui tudo aqui de novo. Fazer esse último passo de novo. Inteiro agora voltou para continua, que a gente fechou e abriu o arquivo de novo, né? Então aqui eu vou colocar aqui se continua for igual a 1. Ok. É para ser isso. Cara, tem algum problema aí. Meu Deus. Meu Deus. O que será que é? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Já sei o que é. Isso é uma falha que tá dando agora no Flow. Antes não dava isso no Flowgorithm, porque eu, inclusive, esses do livro eu testei todos. Sabe o que é isso aqui, pessoal? Isso aqui realmente é um probleminha da programação, que às vezes chateia um pouco. Essa variável eu estou criando dentro do próprio comando continua. E eu, pelo visto, ele está reclamando aqui de que a variável não existe. Então eu vou ter que tirar essa variável daqui e eu vou colocar ela aqui, ó, fora do bloco. Só o fato de eu criar a variável fora do bloco aqui, ele vai parar de dar esse erro aí, tá? Então realmente é um erro que antes ele não pegava, agora funcionou. Tá? Antes ele não pegava, agora ele está pegando. Então, dentro desses blocos aqui, tem que lembrar, se tu for usar alguma variável dentro do bloco, tu tem que, enfim, tem que tirar ela fora para funcionar. Então, olha aqui, só aqui de novo, ó, cria a variável continua fora aqui. Aí entro no bloco, crio as variáveis aqui dentro, faço tudo, tal. No final, quando eu trabalho com continua, ela tem que estar criada fora do bloco. Eu só vou pegar o valor dela aqui dentro, né? Mas ela tem que estar criada fora já para funcionar. Agora sim, 10, 10, 10, informe a 1 para sair, 2 para sair, 1 para continuar. Clico 1, dou um Enter, ó, ele pede para continuar. Agora sim, 7, 7, 7. Passou com exame, passou sem exame, informa 1 de novo, continua, agora 5, 5, 5, pegou o exame, tirou 4 no exame, reprovou, 1 de novo, refaz, 5, 5, 5, agora tirou 8 no exame, passou, agora eu vou apertar o 2 e ele, sai fora, termina, tá? Poderia dar até uma mensagem de saída aqui, tchau, finalizou, coisa assim, poderia colocar nessa flechinha aqui, tá bom? Então tá aí o programa completo, funcional, funcionando, sem o errinho aqui, já resolvemos o errinho aqui e tudo mais, tá tudo 10 aí. Acho que vale a pena vocês testarem o Flowgorithm. Ok? Vamos voltar para cá. Navegador, agora sim. Então tá aqui, ó. Tá? Então esse é o probleminha. Eu vou atualizar isso aí no livro também para essa variável continua a ficar fora aqui para não ter esse problema. Bom, então abaixo aqui a gente tem os blocos de controle do Flowgorithm. Como eu falei, esse bloco chamada aqui não é muito usado e os enquantos para e fazer aqui, basicamente, vou até mostrar no Flowgorithm a diferença para vocês, tá? Mas é bem, ó, basicamente assim, vamos criar um novo aqui, ó. Você tem um enquanto, você tem aqui, que é o que? Faz uma expressão, se ela for verdadeira, tu executa o passo, senão ele já sai. Aí você tem o outro aqui, eu vou só separar aqui com saídas aqui, ó.
Só para separar. Agora eu tenho o para aqui, mais uma saída aqui para separar, e o fazer. Tu veja que o para é a mesma coisa. O enquanto ele tem uma expressão só, o para ele tem aqui valor inicial, valor final e passo. Isso aqui no decorrer agora das aulas vocês vão aprender, tá? E o fazer, que é o que a gente usou, ele vem para cá, ele primeiro faz o passo para depois perguntar se é verdadeiro ou falso. É a mesma coisa que o enquanto, só que o enquanto, se for falsa a expressão, ele já não executa nem na primeira vez. E o fazer, ele faz uma primeira vez com certeza e depois pergunta. Se for verdadeiro, ele refaz, senão ele sai. O enquanto, ele primeiro pergunta se é verdadeiro ou falso, se for verdadeiro, ele faz, senão ele já sai de primeira sem não ter executado nenhuma vez o laço aqui de repetição. Ok? Então, essa é a diferença do enquanto para o fazer, e o para é o nosso famoso for nas linguagens de programação. Aí eu vou explicar para vocês com calma aí no decorrer de conforme forem aparecendo os exercícios. Ok? Então vamos lá, senhores. Então termina o capítulo aqui, ó, com exercícios propostos. É o que eu quero que vocês façam para a próxima aula. Então o que tem de exercício aqui? Ó? Vejam só os exercícios. O que é um algoritmo? Qual a notação de fluxograma para um fluxo? Qual a notação de fluxograma para a entrada? Para o fim? Tal. Quero que vocês façam isso aqui tudo. Tá? Vou copiar isso aqui, vou criar agora uma tarefa no Siga para vocês entregarem até próximo domingo. Tá? Então, vai ficar lá no Siga. Para quem não fez a tarefa 1, vai acumular para sexta-feira. Né, para quem já fez a tarefa 1, ótimo, porque vai ter aí até domingo para fazer essas questões aqui. Então, tarefas, cadastrar tarefa, questões CAP 2, vou colocar agora no Siga aqui, tá? Ó. Não, nem vou copiar no Siga porque vocês olham no livro aí. Questões da página 21 no livro. Fazer e enviar em PDF, gere um PDF para enviar as respostas ou foto do manuscrito de todas as questões do capítulo 2 do livro, página 21. À disposição para dúvidas, atenciosamente. Então, olá. Conforme combinado em aula. Já coloquei agora no Siga aqui, pessoal. Então assim, ó, eu vou dar para vocês até hoje é dia 4, até domingo dia 8, porque segunda-feira a gente tem aula, né? Então até domingo dia 8, 23h59 para vocês fazerem. Certo? Vale nota. Vou olhar e vou dar nota para vocês. Então lembra disso, tem que fazer. Tá. Então já estamos aí com mais uma atividade, capítulo 2, tem que fazer, enviar e entregar pelo Siga, certo? Pessoal, fico à disposição para dúvidas. O Matheus colocou uma dúvida nos comentários, quem tiver dúvidas vai colocando nos comentários. Se a dúvida for muito complexa, a gente pode abrir o Google Meeting agora para resolver dúvidas de vocês. No livro está definido antes da saída, isso influencia... Ah, Matheus, tu tinha colocado no comentário que eu não vi, só vi agora do que a gente estava vendo. Não, tá antes da saída, não influencia, Matheus. O que influencia aqui, cara, é porque assim, ó, ele tem que estar fora do bloco aqui. Esse bloco continua, tu veja que aqui, ó, ele começa aqui na bolinha e vem por aqui, ó. Então a criação da variável tem que estar fora do bloco. Só que isso, assim, ó, eu assim, juro que isso aí, assim... Cara, só se eu estiver muito enganado, mas isso aí funcionava bem, porque todos os algoritmos do livro eu executei no Flowgoritmo e funciona bem. Executei, copiei e colei no livro ali, né? Então, a princípio funcionava, mas aí esse erro que está dando da variável não existia por causa desse escopo. O que é o escopo? É a abrangência dela. Quer dizer, eu não posso perguntar para o continua se ele é igual a 1 aqui, se ele não enxergar a variável. E como a variável estava dentro dele mesmo, ele não enxergava. A variável tem que estar fora, tá? Então, é um detalhezinho de programação aí que a gente vai ver depois em C que existe também. Se eu criar uma variável dentro de um bloco de código, de um comando, ela não vai existir fora desse comando, tá? Então eu tenho que criar sempre o mais fora possível, né?
dentro da lógica da minha programação. Então é por isso que estava dando problema. Mas não, o fato dela estar antes ou depois da saída aqui não vai. Ela tem que estar antes da entrada, né? Mas na saída não vai influenciar em nada. Legal? Se tiver mais alguma dúvida, coloque aí nos comentários, pessoal. Se não, estamos encerrando a aula, né? Já são aí 9 horas, iria até 9h10. A gente fica à disposição para dúvidas. Ó, quem encerrar agora tem esses 15 minutinhos finais para assistir o vídeo do capítulo 2, onde eu explico isso tudo. Ó, no vídeo do capítulo 2 aqui, ó, eu explico os fluxogramas, os algoritmos aqui, ó, faço lá no Flowgorithm, explico, tal, tudo bonitinho. Então tá muito legal essa videoaula do capítulo 2. Aproveitem. Tá, reassistam ela, fora que eu tava, né, com o cabelo mais penteado, que é um detalhe importante. Hahaha. Legal? Então, e com uma camiseta mais bonita também. É isso. Fico à disposição para dúvidas. Vamos lá, Matheus, posso criar todas as variáveis no começo de tudo e usar só no final? Então pode, se tu quiser, Matheus, tu pode fazer isso, tá? A gente vai ver que na prática a gente acaba não fazendo isso porque é melhor criar a variável o mais próximo possível de onde a gente vai usar. Num programa simples que nem esse não vai fazer diferença, mas num programa mais complexo, se tu vai ter 30 variáveis, criar todas elas no início, enfim, pode ficar confuso o código. É melhor criar elas próximas de onde você vai usar, tá? Isso também economiza memória, Matheus, porque veja, se tu tiver um comando pequenininho que dependa de uma variável, que a variável só vai ser usada naquele comando. Tem vários comandos e depois, né, tem esse comando aí com essa variável. Se tu criar lá em cima, ela vai existir desde o início até o final do programa, essa variável aí. Só que você não usa ela, você só usa nesse comando pequenininho, então dentro desse comando pequenininho. Então você pode criar ela dentro do comando, que ela vai ser criada, vai ser usada, e ao final, quando você terminar o comando, já na próxima linha ela vai deixar de existir. Então ela libera a memória do computador para outras coisas, tá? Então é importante criar a variável o mais próximo possível de onde você vai usar. Mas naquele caso, o mais próximo possível ali era criar realmente fora do looping lá, por isso que eu fiz isso para funcionar ali no Flowgorithm. Certo? Boa pergunta, Matheus, parabéns. Dá para ver que você está acompanhando bem a aula aí. Mais alguma dúvida, pessoal? Não, se tiverem dúvidas, deixo aí, senão vou ficar à disposição lá no grupo do WhatsApp também. Podem me ligar se quiserem, podem mandar mensagem de fumaça, qualquer sinal aí a gente atende, tá bom? E-mail e tudo mais. Show? Tá disponibilizado essas aulas, então, essa aula aqui no YouTube. Eu vou mandar agora uma notícia agora para quem não assistiu a aula, para que assistir. Ok? Fico à disposição para dúvidas mais uma vez. Forte abraço para vocês, espero que tenham gostado da aula. Tchau, tchau.